Olá pessoal, vamos mais uma aula. O que eu fiz aqui, eu dividi essa aula em partes para não ficar muito longa a aula. Então, basicamente, pegando questões que nós colocamos anteriormente e, e vamos enfocar os principais estudos observacionais, ou seja, o estudo de coorte, o estudo de coorte transversal e o estudo de caso-controle. Vamos conversar de medidas de frequência relacionadas com o estudo de coorte, o estudo de cor transversal e medidas de associação relacionadas é, com cada um desses estudos. Ok? Então vamos lá, essa parte 1. Vamos iniciar com as questões lá da aula 2, em que solicitava para explicar o que caracteriza cada um dos desenhos de estudo observacional mostrados abaixo, né? Estudo de coorte, coorte transversal, estudo de caso-controle. E vamos expandir um pouco aquela questão e solicitar também que determine as principais medidas relacionadas com cada desenho de estudo. O que caracteriza o estudo de coorte quanto à direção da investigação é que nós iniciamos de um ponto em que identificamos quais são as exposições ou características e vamos na direção, na busca ou da identificação de eventos. O que está mostrado aqui. Então, primeiro nós identificamos a exposição, ou exposições e características, e longitudinalmente vamos identificando eventos. Um outro detalhe neste exemplo é quando esse investigador iniciou o estudo e caracterizou as exposições, os eventos não estavam presentes ainda. Então a gente ainda pode dizer que quanto à cronologia, esse estudo é um estudo prospectivo. Então diríamos que é um estudo de coorte prospectivo. Nesse exemplo, o estudo também é um estudo de coorte, porque primeiro foi caracterizado as exposições ou exposição e as características do indivíduo. No entanto, esses dados de eventos já estavam presentes. Isso poderia ser um estudo feito, por exemplo, com numa fábrica, indivíduos expostos e não expostos, e foram separados os prontuários de indivíduos expostos e não expostos. Então se caracterizou inicialmente as características dessas pessoas no que diz respeito às suas exposições. Se cada indivíduo era do grupo exposto ou do grupo não exposto. Posteriormente, o investigador foi buscar, talvez em prontuários médicos, os dados de eventos ou do evento. Então diremos que esse é um estudo, quanto à direção da investigação, é um estudo de coorte, e quanto à cronologia, é um estudo retrospectivo. Então diríamos que é um estudo de coorte retrospectivo. Vamos pegar aqui um exemplo de um estudo feito no Hospital Couto Maia com indivíduos com leptospirose. Então, logo no internamento, foi colhido sangue de cada paciente e foi dosado o potássio desses pacientes no momento em que eles eram admitidos no hospital. Então aqui estão os níveis de potássio em milho equivalente por litro e dividido em três grupos. Menos do que 3,5, 3,5 a 5 e maior do que 5 milho equivalentes por litro. Esses indivíduos foram internados e foram acompanhados durante o internamento. E durante o internamento se verificou casos de óbitos. Então, nesse caso, o evento é óbito. Então, o estudo que vai da exposição ou da característica desses indivíduos relacionados com o nível ou com a concentração sérica de potássio e foram acompanhados para identificar casos de óbito. Então aí a gente está caracterizando o estudo de coorte. Como os eventos não estavam presentes, esse é um estudo de coorte prospectivo. Então foram identificados óbitos. Nos casos
Na situação de paciente com potagem na admissão menor do que 3,5 miliequivalente por litro, foram observados 20 óbitos, 36 óbitos no grupo 3,5 e no grupo maior do que 5, 8 óbitos. E aqui estão os números de indivíduos em cada grupo. Então, a gente pode dizer que foram 20 óbitos em 180 indivíduos, no grupo menor do que 3,5, 36 óbitos em 245 indivíduos, no grupo 3,5 a 5, e 8 óbitos no grupo maior do que 5, em 17 indivíduos desse grupo. Na análise dos dados, se verificou que o risco de morte, que vamos chamar aqui como o risco de morte relacionado pela doença, no caso leptospirose, em pacientes internados, vamos chamar de letalidade. Então, a letalidade no grupo com potássio menor do que 3,5 foi de 11,1%. No grupo 3,5 a 5, a letalidade foi 14,7%. E no grupo maior do que 5, a letalidade foi 47,1%. Usou-se o grupo 3,5 a 5 miliequivalentes de potássio como grupo de referência. O que significa o grupo de referência? É o grupo que vai ser usado para comparar cada grupo com ele. Então, quando cada grupo é comparado com esse grupo de referência, que a letalidade foi de 14,7%, se verificou que a letalidade foi menor no grupo com potássio menor do que 3,5, um risco relativo de 0,76, e foi maior comparado com esse grupo de referência no grupo com potássio maior do que 5 miliequivalentes por litro, dando um risco relativo de 3,20. Então aqui nós usamos a medida de frequência, que é o risco, que na verdade aqui significa letalidade, porque é o percentual de morte causado por leptospirose em cada grupo. E observe que em inglês letalidade é chamada de Case Fatality Rate, está aqui em cima. A medida de associação aqui no caso foi o risco relativo, que na verdade a letalidade é uma medida de risco. Então, comparando, aí vocês estão vendo, comparando com o grupo de referência, o risco relativo foi 0,76 para potássio menor do que 3,5 e 3,2 para potássio maior do que 5 miliequivalentes por litro. O que eu quero mostrar aqui são duas situações diferentes de estudo de coorte. Esse primeiro aqui, ele tem semelhanças com o estudo de coorte que nós mostramos anteriormente e que avaliou a mortalidade ou a letalidade em pacientes com leptospirose internados em um hospital em relação ao nível de potássio na época da hospitalização. Aqui é o estudo de coorte avaliando um surto de infecção. Chama surto porque ocorreu de uma forma de uma epidemia durante um tempo limitado em um local limitado, um local específico, no caso aqui, em uma penitenciária. Mas observem, durante esse período desse surto, foi observado que 226 indivíduos, então aqui a gente tem total de pessoas que ingeriram o sanduíche, 226, e o risco, que nesse caso é chamado de taxa de ataque, o risco, como todo risco, ele varia de 0 a 1. O risco aqui entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche seria determinado como 176 dividido por 200, pelo total 226. Quando nós temos sempre o número de casos da condição, da doença, né? No caso infecção, pelo total de indivíduos, isso vai variar de 0 a 1. Então aqui, nesse caso, vai ser 0,779 multiplicado por 100, vai gerar 77,9%.
Então, representando percentual, eu diria que o risco nos indivíduos que ingeriram o sanduíche foi de 77,9%. E enquanto que nos indivíduos que não ingeriram o sanduíche, seria 27 dividido por 73. Né? Isso gera 0,37, o que equivale a 37%. Se nós dividirmos esses dois riscos, nós temos o risco relativo, então foi 2,1 vezes maior no grupo que ingeriram, no grupo que ingeriu o sanduíche, e temos aqui a diferença de risco, que é a diferença entre esses dois riscos. Podemos chamar também de risco atribuível, né? O risco que pode ser atribuído à ingestão do sanduíche entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche. Né? A gente poderia dizer que entre os indivíduos que fizeram ingestão de sanduíche, dizemos então que esse total de 77,9% de risco entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche, 40,9 pontos percentuais pode ser atribuído à ingesta do sanduíche. Veja a diferença para esse estudo abaixo. Esse é um dado do estudo de coorte, é uma coorte aberta, em que avaliou a associação de tabagismo e mortalidade por doença coronariana em médicos britânicos. Observe que nesse estudo não existe um denominador que é o total de pessoas, como ocorreu aqui nesse estudo do surto, né? Que nós tivemos um total de indivíduos, 226 no grupo que ingeriu o sanduíche e 73 no grupo que não ingeriu o sanduíche. E o que tem aqui? O denominador vai ser pessoas ano, ou pessoas tempo, no caso aqui representado com pessoas anos, que representa a soma do tempo que cada indivíduo permaneceu nessa coorte, né? Até o final do estudo ou até o momento do óbito. Né? Então, se dividirmos a 630 pelo número de pessoas anos, no caso de fumantes, nós vamos obter o que seria a chamada densidade de incidência, no caso aqui por unidade de tempo, né? Porque para representar isso por 100, ou por 1000, ou por 10.000, ou por 100.000, nós temos que multiplicar esse número pela unidade que nós queremos representar essa incidência. Então, essa incidência aqui é a densidade de incidência. Né? Multiplicando esses números por 10.000, nós obtivemos a densidade de incidência por 10.000 pessoas anos. Né? Então, a gente diria aqui que entre os fumantes, a incidência ou a densidade de incidência entre os fumantes foi em torno de 44,3 por 10.000 pessoas anos. No caso dos não fumantes, foi representada por 11,2 por 10.000 pessoas anos. Então, a medida de associação, em lugar de chamarmos de risco relativo, nós vamos chamar de razão de densidade de incidência. Em inglês, normalmente a medida de associação é denominada rate ratio ou incidence rate ratio, enquanto que essa outra medida de associação é denominada em inglês de relative risk ou risk ratio. A diferença entre as duas incidências, aqui nesse caso, nós podemos chamar aqui de diferença de densidade de incidência, em inglês rate difference, em oposição a risk difference, ou attribute risk, no estudo com essa característica aqui de uma coorte fechada.
Vejam bem, no caso do estudo de corte transversal, diferente do estudo de coorte, nós não temos uma direção de investigação. Ele não vai no eixo longitudinal. Desde quando a coleta ela é feita em um ponto no tempo. Então, temos aqui, se a gente tivesse coleta de dados de características, possíveis exposições, comportamentos, variáveis sociodemográficas, que a gente tivesse imaginando, quer dizer, na nossa ideia ou hipótese, né, tipo tabagismo, padrão dietético, que pudesse guardar relação, por exemplo, com a pressão arterial do indivíduo, se coletasse sangue para glicemia, teste de tolerância à glicose, perguntasse sobre diagnóstico de hipertensão para essas pessoas, diagnóstico de diabetes, tudo isso estaria sendo avaliado transversalmente, né, no mesmo ponto. Então, esse estudo é chamado de estudo de corte transversal. Vamos pegar aqui um exemplo no estudo ELSA Brasil. Embora o estudo ELSA Brasil seja um estudo de coorte, essa análise foi uma análise feita transversalmente, porque se pegou na linha de base e se avaliou o nível socioeconômico do indivíduo e o diagnóstico de doença renal crônica. Aqui estão os dados. Os indivíduos foram classificados pelo o nível socioeconômico, em alto, médio e baixo. Aqui está o total de indivíduos em cada desses grupos por nível socioeconômico, e naquele mesmo ponto se avaliou, usando critério para o que seria doença renal crônica, aqui colocado como DRC, e se verificou que dentro do critério diagnóstico, esses números 365, 487 e 404 correspondia a cada um desses grupos por nível socioeconômico. E aqui tem, na análise que é feita desse estudo, né, se obtém os percentuais que, no caso, correspondem à prevalência de doença renal crônica em cada grupo por nível socioeconômico. Utilizou-se o grupo socioeconômico mais alto como grupo de referência e, ao se fazer isso, observou-se que a razão de prevalência, dividindo 8,1 por 8,2, foi 0,99, portanto, uma diferença mínima, ou praticamente não existiu nenhuma diferença, e quando se dividiu 11,3 por 8,2, se obteve uma razão de prevalência de 1,38, indicando que a prevalência foi 38% maior no grupo de nível socioeconômico baixo do que no nível socioeconômico alto. Aqui temos outra medida de associação, que em vez de uma razão, nós temos uma diferença, e aqui temos o grupo de referência, que seria 0, igual a 0, diferente se fosse razão de prevalência, que é igual a 1. Então, obtivemos aqui menos 0,1 ao fazermos aqui a diferença entre o grupo médio, que foi 8,1, menos 8,2 do grupo com prevalência mais alta. E ao compararmos a diferença entre o grupo de nível mais baixo com o grupo de nível socioeconômico mais alto, tivemos essa diferença de 3,1, ou seja, a prevalência de 11,3 menos no grupo mais baixo, menos 11,2 no grupo mais alto, equivale a essa diferença de prevalência. Agora vamos falar do estudo de caso-controle, e vamos pegar um exemplo, um estudo de caso-controle publicado no New England Journal of Medicine, que avaliou a associação entre o uso de capacete e a redução da ocorrência de traumatismo crânioencefálico. Então, diferente do estudo de incidência, ou o estudo de coorte, aqui, nesse caso, o primeiro ponto onde começa a investigação é na identificação de casos, né? No caso, casos de traumatismo craniano, e um grupo de comparação, né? Nesse caso aqui até usou 2 grupos de comparação. E posteriormente se busca dados relacionados com possíveis fatores de risco, que no caso aqui, o fator de risco que vai
a ser avaliado é o uso ou não de capacete, né? Então, a direção da investigação aqui, no caso, enquanto que do evento para as possíveis exposições. Isso é contrário àquela direção da investigação do estudo de coorte. No estudo de coorte, a direção da investigação é da exposição para o evento. Então, novamente, sendo estudo de caso-controle, o primeiro ponto na investigação foram a identificação de casos e a procura de controles para fazer essa comparação e, posteriormente, então, né, seria nessa direção, seria a busca de uso ou não de capacete nesses indivíduos para buscar a associação entre capacete usado ou não e ser caso ou ser controle. Sendo um estudo de caso-controle, a alternativa de medida de associação aqui vai ser a odds ratio, ou que é traduzido como razão de chances. É importante nesse ponto fazer uma distinção entre odds ratio como medida de associação e o risco relativo e a razão de prevalência. Observe que no caso aqui do estudo de caso-controle, nós não temos os totais de indivíduos em cada grupo de exposição, ou seja, indivíduos que usaram ou não usavam capacete. Enquanto que o risco relativo e a razão de prevalência faz uma relação entre duas proporções, no caso da odds ratio, a relação que existe é uma relação entre ser ou não ser. No caso de uso de capacete igual assim, nós temos uma relação entre ser caso, 17 indivíduos, e não ser caso, 103 indivíduos. Então, nós teríamos uma relação de 17 para 103. E no caso do uso de capacete não, nós teríamos uma relação de ser, de 218, ser aqui eu estou me referindo de ser caso, versus não ser caso, no caso ser controle, de 330. Então, preste atenção, não é a relação de duas proporções, nem uma relação de duas probabilidades, nem uma relação de dois riscos, nem uma relação de duas prevalências, mas uma relação de ser ou não ser. Então, vou mostrar aqui como foi determinado essa odds ratio de 0,25, indicando de que o uso de capacete foi protetor, que reduziu a ocorrência de ser caso, no caso, traumatismo crânioencefálico. Então, foi feito aqui o quê? Calculamos as odds, ou chances de uso de capacete entre casos, que foi de 17 para 228. C, ou seja, uso de capacete, ou não C, ou seja, não usar capacete. 17 para 218, dividimos aqui, deu 0,078. No caso dos controles, ser, no caso, usar capacete, não ser, não usar capacete. 103, 330, 0,312. Dividindo essas duas odds, nós temos a odds ratio. 0,078 dividido por 0,302 igual a 0,25. Observe que as pessoas geralmente aprendem a determinar a odds ratio como sendo o produto cruzado, que é equivalente ao que nós calculamos aqui. Mas é interessante que no caso do produto cruzado seria isso aqui, 17 vezes 330 dividido por 218 vezes 103, que equivale a 0,25. Tudo bem, uma maneira de calcular, mas é interessante entender o que é a odds ratio, o que é que significa. É interessante também observar que chegaremos ao mesmo resultado se, em lugar de calcular as odds ou chances de usar ou não capacete, calculasse odds, chances de ser caso. Então, no caso aqui a gente tem as odds de ser caso em indivíduos que usam capacete é 17 para 103. E ser caso entre os indivíduos sem capacete, 218 dividido por 330. Então, temos duas odds, dividimos essas duas odds e obtivemos
0,25. Muito bem. Odds ratios não é igual a risco relativo nem a razão de prevalência. Agora, a gente sabe que se o risco for pequeno e a prevalência, quer dizer, eu falo risco ou prevalência, que depende se os casos são casos novos, incidentes, a gente está fazendo uma relação da odds ratio com risco relativo. No caso dos casos serem casos prevalentes, quer dizer, casos existentes naquele ponto, não novos casos, a relação é com razão de prevalência. Né? No caso em que o risco é pequeno ou que a razão de prevalência é pequena, as odds ratio podem ser próximas ao risco relativo ou à razão de prevalência. Próximas, mas não igual. Não igual. De forma que tenham cuidado quando usarem a odds ratio, não usar as odds ratio como sendo sinônimo de risco relativo ou de razão de prevalência. Quer dizer, uma odds ratio igual a 2, e no caso de casos novos, casos incidentes, não significa que isso significa que o risco foi 2 vezes maior. Então, esse é um cuidado que se deve ter na interpretação ou a escrever um trabalho. Ok, assim terminamos essa primeira parte. É importante que tenha ficado claro para vocês o que caracteriza cada um desses estudos observacionais, as medidas de frequência mais associadas com o estudo de coorte, e observe que existe a gente podia dizer, dois tipos de estudo de coorte, um coorte que a gente chama coorte mais fechado, um coorte fechado, um coorte aberto. E é importante a gente ver como é que as medidas de frequência e a interpretação das medidas de associação em cada um do tipo, o que caracteriza uma coorte prospectiva, retrospectiva. Vimos o corte transversal, tanto para o corte transversal como para o estudo de coorte, as medidas de frequência relacionadas com esses estudos, as medidas de associação relacionadas com cada um desses estudos. Vimos o estudo de caso controle e procuramos reforçar aquele conceito de odds ratio que às vezes a gente observa um uso não muito adequado nos trabalhos publicados. É importante que o leitor esteja atento a isso, e quem escreve trabalhos também tem uma atenção para descrever de uma forma realmente adequada os resultados quando utiliza a odds ratio. Muito bem, então vamos à segunda parte dessa aula 1, né? Onde nós vamos reforçar alguns pontos que nós lidamos nessa primeira parte, e posteriormente vamos entrar no conceito e como determinar intervalo de confiança em 95%. Muito bem, então vamos lá, vamos avançando no nosso conhecimento, ok?